O Trilhas da Democracia de hoje recebe o agroecólogo, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes entre 1969 e 1971, Jean-Marc van der Weyde, para um diálogo sobre queimadas e emergências climáticas no Brasil. Jean, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Jean. Bom dia para você, agradeço muito o convite. Bom dia para todo mundo que está nos vendo, escutando. A fim de enriquecer o diálogo, está conosco mais uma vez o assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Salve, Normando. É um prazer recebê-lo de novo aqui. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Marco, bom dia, Jean-Marc. É uma honra estar aqui debatendo com vocês e com o agroecólogo do porte do Jean, né, com artigos muito interessantes, provocadores e necessários nesse momento que a gente atravessa. Bom, a fim de dar o pontapé inicial, né, desse diálogo com o Jean-Marc, eu peço a você, Normando, que faça a primeira indagação, o primeiro conjunto de indagações ao Jean-Marc, enquanto eu exibo o link de 2 artigos publicados pelo Jean-Marc no site que eu sempre recomendo, A Terra é Redonda, Queimadas 1 e 2, que foram publicados nos dias 10 e 23 de setembro. Então é fácil, eu vou botar o link aqui, mas é muito fácil. O acesso basta entrar, colocar no Google A Terra Redonda, o nome do Jean-Marc, vai aparecer todos os artigos que ele vem publicando na Terra Redonda, e você escolhe, você que nos acompanha, escolhe esses 2 artigos que vão, na verdade, nortear esse nosso diálogo. Normando, você com a palavra. Então, Jean, eu gostaria de começar com uma provocação que remete à boa e velha luta de classes. Na ótica do movimento sindical brasileiro, que ainda, apesar de todos os ataques neoliberais, apesar do Supremo Tribunal que a gente tem e do judiciário protetor do capital, ainda é um setor nevrálgico da esquerda, um setor decisivo da esquerda brasileira. No entanto, na tradição do movimento sindical brasileiro, ela é antiecológica. Salvo as alianças com setores dos movimentos sociais, como o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, e com o próprio MST, o movimento sindical brasileiro ele peca pelo desenvolvimentismo acrítico do ponto de vista da ecologia. Nós vimos isso nas discussões sobre Belo Monte, nas discussões primárias e secundárias sobre a transposição das águas de São Francisco, e vemos isso agora, por exemplo, quanto à possibilidade de exploração de petróleo, né, na pluma, ainda na região geográfica da pluma amazônica, na margem equatorial do Atlântico. No entanto, o que me parece que escapa do movimento sindical é que ecologia é uma questão de classes, e isso fica muito claro, para mim, pelo menos ficou muito claro em seus artigos, quando aborda a queimada, as queimadas que nós sofremos e ainda, né, estão no finalzinho agora da temporada, ao nos percebermos que o lucro da atividade que devasta o meio ambiente, ele está do outro lado da vida, está do lado dos ricos, né? E os efeitos dessa devastação estão do lado de cada vida, estão do lado dos pobres. Transpondo isso para uma escala mundial, me parece que os ricos estão pouco se lixando para os efeitos do aquecimento global, entendendo que quem vai sofrer esse efeito é o grosso da humanidade que habita a zona intertropical. Então, até que ponto essa leitura é real e até que ponto há a possibilidade de, com um apelo à consciência, né, ecológica e um apelo à luta de classe, à própria luta de classe, a preocupação, né, com a crise climática e com a devastação do meio ambiente ser trazida para primeiro plano nas pautas do movimento sindical. Você acha que isso é possível?
Uai, se não for possível, nós estamos ferrados. Eu acho que temos que apostar que sim. Agora, é um esforço considerável, porque não é só o movimento sindical, de que a própria história da esquerda está muito contaminada por uma visão de desenvolvimento muito... Sabemos que o velho Lutzenberger, que foi um ecologista importante na história do Brasil, ele costumava dizer que ele não era um cara de esquerda, né? Agora era fortemente ecologista. Então ele dizia o seguinte: o problema não é capitalismo ou socialismo, o problema é industrialismo. O negócio dele era mais radical. Ele colocava que a existência e o tipo de desenvolvimento industrial que a gente tinha era uma coisa mais grave do que a questão de ser socialista, coletivo ou privado. Evidentemente, não é essa a questão, mas isso, do ponto de vista da história da esquerda, a esquerda foi muito marcada pela ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas tem um necessário aspecto de destruição, né? E isso aí fez parte da ideologia da esquerda, minha, inclusive, por muitíssimo tempo, e até hoje é o dominante. Isso se reflete, inclusive, embora nem todo movimento sindical seja de esquerda, onde ele é mais influenciado pela esquerda, isso aí é muito significativo, esse tipo de visão. Agora, não há dúvida, a gente tem que explicar e convencer de que não é apenas a questão, digamos assim, do ambiental em geral. Nós temos várias outras questões que ferem esse conceito de desenvolvimento que todo mundo é tão apegado. Na verdade, as crises que estão se somando agora, mundiais, são todas elas crises quase que finalísticas do mundo, eventualmente, mas certamente da civilização tal como a gente já conhece. E a primeira delas é a crise energética, né, que agora vai levar um belo impulso com o Trump no governo, que ele vai botar para explorar até a última gota. Isso tem um impacto ambiental sério, mas tem um impacto sério na própria questão energética. Ao não facilitar o processo de transição, quer dizer, você está pressionando os últimos recursos em combustível fóssil até o limite e, de repente, isso entra em colapso. E o colapso tem um impacto mundial terrível. Uma hora para outra, vai começar a ter, em um prazo muito mais curto do que estava sendo pensado originalmente, porque estava se pensando que essas coisas todas iam acontecer na segunda metade do século, elas já estão rolando, você vai ter uma questão de aumento de preços de energia brutal, mundo afora, evidentemente com os países que dispõem de recursos de energia fóssil se defendendo, né? Vai ter tensões, inclusive do ponto de vista de provocação de guerra pelo petróleo, faz parte da história do petróleo. Então, essa é uma das crises, talvez, estoure mais cedo do que os lados mais graves da crise do aquecimento global. E, no entanto, os movimentos políticos e sindicais tratam isso como se fosse algo remoto, né? E mesmo ambientalistas lidam com isso como se fosse uma coisa remota. Eu tive discussões com companheiros de esquerda que são ambientalistas, dos grupos TAP e tal, da geração 68, e vários deles dizem assim: não, isso aí você está exagerando. Essa previsão de durabilidade das reservas existentes é para metade do século, até 2050, ou, quizás, até 2100. Isso não é assim. Todos os especialistas estão dizendo o seguinte: é nessa década que as coisas vão entrar no caminho do colapso. Já estão entrando, na verdade. Então, você tem movimentos enganosos. Mas, enfim, estamos saindo da questão das queimadas para a questão energética, mas é só para indicar que a questão do desenvolvimentismo tem que ser repensada em função de várias outras coisas. Além do aspecto ambiental, tem aspectos energéticos, tem aspectos de saúde pública, enfim. Nós temos que repensar que tipo de desenvolvimento nós queremos. E, para começar, tem que ser um desenvolvimento inclusivo. Quer dizer, ele não necessariamente precisa ser medido por PIB alto, entendeu? Mas ele tem que ser medido em termos de nível de vida melhorado, saudável e feliz.
parâmetros que a gente vai ter que pensar. Não sei se Já, eu Não, foi ótimo. já só para ilustrar, há pouco tempo nós entrevistamos aqui Milton Temer, e ele contou uma história de quando Michel Levy escreveu os primeiros textos sobre ecossocialismo, né? E que quando, da vinda do Michel Levy ao Brasil, ele se encontrou com Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, e que depois eles conversaram, que porra é essa de ecossocialismo? De onde Michel Levy tirou essa história, né? Acho que ilustra bem as dificuldades. E eu estou falando aqui de dois grandes nomes responsáveis pela renovação do pensamento de esquerda no Brasil e que tinham, inicialmente, queriam manter uma certa distância dessa presença do termo eco como prefixo do socialismo. Jean, falando propriamente das queimadas, você, nos dois artigos, fala que existe um responsável direto, né, por essa expansão das queimadas que sempre existiram na própria história brasileira, desde o período colonial, à medida em que um primeiro bioma do Brasil, que é a Mata Atlântica, foi praticamente destruído em função da forma exploratória da retirada da floresta, do desmatamento da floresta, né? Mas que, em função da pecuária extensiva, esse é o grande responsável, teria chegado a um determinado limite, e aí retorna à tua fala inicial, né? Que pode representar um ponto de não retorno. Eu queria que você... E esse ponto de não retorno, na experiência brasileira, na realidade brasileira, pode ser responsável por fazer com que o bioma da Amazônia, da floresta amazônica, do Cerrado e do Pantanal desapareçam, né? Ou se encaminhem para o desaparecimento no breve tempo, né? Não no longo prazo, como você acaba de dizer. Eu queria que você socializasse, junto à nossa audiência, a parcela de responsabilidade da pecuária extensiva dentro do agronegócio, de maneira geral, e como é que pode ser medido esse ponto de não retorno, né? Há 10 anos atrás, já se falava desse ponto de não retorno com a concretude que nós podemos falar hoje desse ponto de não retorno, tendo em vista as informações que vão sendo divulgadas acerca da realidade hoje do Pantanal? Por favor, Jean. Olha, na verdade, assim, nós temos vou tentar não me estender demais nas questões da história, mas a história do Brasil e a história da agricultura no mundo é uma história de destruição do habitat, né? Florestas, todo tipo de habitat vai sendo, de uma forma ou de outra, substituído pela agricultura ou pela pecuária. É isso em todo lugar. Nós começamos aqui extraindo, né? O mecanismo é mais ou menos até o mesmo. Aquilo que na colonização, na chegada dos portugueses, extraía-se uma árvore, que era o pau-brasil, né? Depois começaram a tirar outras árvores, aí começou com o cultivo de açúcar, né, de cana-de-açúcar, etc. Você começa a devastar completamente a Mata Atlântica. Isso foi... Só que é o seguinte, levou 400 anos para você botar abaixo a Mata Atlântica, ou mais de 400 anos, 500 anos de colonização para você chegar ao resultado. Hoje nós temos menos de 10% de resíduos da Mata Atlântica, do país inteiro. Já foi uma coisa que cobria a costa brasileira inteira, e com profundidade, inclusive em vários lugares. Então, o mecanismo de queimar para abrir espaço para cultivo, para pastagem, é geral. Em vários lugares no mundo, você tinha, por exemplo, na China, você tinha rapidamente um aumento de população, colocou escassez de solo, de terra, eles passavam a ter as agriculturas mais intensivas, quer dizer, com menos processos de expansão física, ocupar mais áreas.
Enquanto que aqui, como você tinha um continente na frente, da nossa população, os portugueses e todos os outros que eles trouxeram para cá, ocupar terra e devastar e deixando terra degradada para trás fez parte da nossa história, está no DNA. Então, enquanto teve... E o seguinte, não esgotou ainda. O Brasil ainda tem uma das últimas reservas de solo possível, embora seja um solo muito menos, digamos assim, favorável à agricultura na região amazônica, e ainda digamos assim, o país que tem condição de expandir com muita rapidez, basta botar abaixo a mata. Entendeu? No Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, se você quiser expandir a agricultura brasileira, você tem por onde expandir. E nós temos nosso papel no nível internacional, do ponto de vista de fornecedor de matéria-prima de origem agrícola, sobretudo soja e carne, ele está muito ligado a essa expansão. Na verdade, a nossa produtividade, do ponto de vista físico, tanto sobretudo da carne, mas também da soja, não é compatível, digamos assim, não permite uma concorrência muito forte, sobretudo com os americanos. A gente consegue concorrer com os argentinos, com os americanos é mais complicado. Então, por que o Brasil foi ocupando tanto espaço na exportação? Porque os americanos não têm mais para onde ir. Eles não têm mais área disponível para plantar mais soja e não têm condições de aumentar a produtividade da soja lá com os níveis de tecnificação que existem no conhecimento científico hoje. Então, não tem como crescer, a gente tem. Então, a gente cresce na Amazônia, cresce no Cerrado, cresce destruindo. Entendeu? Esse é o fator de pressão sobre essa mata. Além do que, você tem um processo também de exploração também ilegal, de árvores de boa qualidade, árvores chamadas madeira de lei. Né? Faz parte, é um comércio ilegal fortíssimo, né? que é extremamente importante. Hoje em dia está praticamente na mão das gangues de criminosos, PCC, Comando Vermelho, etc. etc. Então, essa é a lógica desse processo. Agora, inclusive, houve um movimento, inclusive, vocês se lembram que nos anos 80, quando teve a crise do petróleo em 2008, subiram todos os preços de energia, e isso favoreceu muito o cultivo de cana. Na Amazônia não se planta cana, não tem como. Não tem capacidade de produção de cana. Então, cresceu a produção de cana no oeste de São Paulo, muito, e no Paraná, e a criação de gado migrou. Ela justamente subiu para o Cerrado e para a Amazônia, porque as áreas mais nobres para a agricultura estavam sendo ocupadas por outra coisa. Então, essa é a lógica desse sistema. Então, por essa razão, teve os ambientalistas europeus que botaram pressão sobre o Parlamento Europeu para essa nova regra, exigindo a rastreabilidade de todos os produtos, eles tocaram no ponto certo. Você não tem como controlar, quer dizer, esses movimentos de produção, inclusive de carne. Atualmente, a Friboi exporta e a JBS exportam carne certificada. Certificada dizendo que não vem de área desmatada, está tudo certificado, tudo falso. Quer dizer, na verdade, é o seguinte, não vem... Aquele boi que a Friboi comprou para abater, ele foi da sua última escala do seu processo de criação, ele foi para uma fazenda que não era de área desmatada. Agora, desde que ele nasceu em área desmatada, foi criado em área desmatada. Isso aí, por isso a rastreabilidade. A rastreabilidade acompanha mecanismos de chips que você bota na orelha do gado, acompanha o animal desde que nasceu até o momento do abate. Então, é isso que eles estão pedindo. Na verdade, isso já vem sendo colocado no Brasil há mais tempo. Já só uma coisa. Você diz que esse processo de rastreabilidade, de implantação de um chip, tem um custo baixíssimo, né? Então, não há justificativa para não fazê-lo, né? Nenhuma. Quer dizer, baixíssimo é um pouco forçado, mas não é nada que qualquer desses fazendeiros não possa fazer. Entendeu? Para eles é baixíssimo. Se você fosse pedir na agricultura familiar para botar chip, aí podia ser um pouco mais delicado, né? Mas não é nada que também seja ruinoso.
Agora, para os grandes produtores, não tem problema nenhum. Isso aí, eu estou convencido de uma coisa: não tem outra maneira de você controlar esse processo de devastação da Amazônia a não ser fazendo isso. Porque senão nós vamos ficar enxugando gelo. É o que está rolando hoje em dia. E a gente vive com... Vou aproveitar para dar um outro toque, uma coisa diferente que você perguntou, Omar. Mas é o seguinte: o governo está fazendo propaganda. Derrubamos os índices de desmatamento. O ano passado teve o menor índice de desmatamento, não sei o que e tal. E está todo mundo comemorando. Acontece que tem que olhar com mais cuidado o que significa. O que significa você ter tido o menor índice de desmatamento num ano e no ano seguinte você ter tido o maior índice de queimada possível? Agora, a correspondência entre as duas coisas. Ninguém faz a ligação. Na verdade, já existe, e algumas pessoas da empresa já levantaram isso, há uma nova estratégia do agronegócio, da grilagem na Amazônia, em particular, que é simplesmente ultrapassar a etapa do desmatamento. Porque, em geral, o sistema, para quem não conhece, é o seguinte: começa-se por tirar a madeira de lei, que é uma coisa, você tira uma árvore aqui, outra ali. Depois, a segunda etapa, que é a chamada de desmatamento, é quando eles passam 2 tratores de esteira, uma enorme corrente, eles vão botando abaixo a mata inteira que está no caminho. Esse é o processo clássico. Eles deixam tudo no chão, esperam secar, e na temporada seguinte eles tacam fogo. Aí são as grandes queimadas, não sei o quê. Depois eles vêm, plantam capim, plantam para o gado, e, né, mais adiante plantam soja, e por aí. Esse é o mecanismo. Acontece que, hoje em dia, os processos de identificação de onde está sendo feito o desmatamento estão muito avançados. O INPE tem condições de identificar esse negócio assim, ao vivo, assim, localizar. Olha, está sendo desmatado em tal lugar, e se eu caso fotografar a cara do tratorista. Então, é um negócio de tudo por satélite. Agora, uma coisa é você identificar, outra coisa é você controlar. Eles identificam, aí mandam. As equipes do IBAMA estão reduzidas à metade pelo Bolsonaro, a Polícia Federal ainda não recuperou o efetivo que tinha na Amazônia também. Enfim, então, a condição de você chegar lá e pegar o cara em flagrante, de impedir o processo, são muito limitadas. Agora, você pode fazer processos, e os processos cresceram muito. Né? Isso é uma coisa relativamente nova, esse nível de detalhamento técnico, digamos, que você consegue localizar muito precisamente esses desmatamentos, é uma coisa dos 3, 4 anos para cá. E foi sendo expandido, agora está praticamente, o território inteiro pode ser coberto assim. O pessoal do desmatamento, eles passaram a fazer uma outra coisa, sobretudo do ano passado para cá, que é o seguinte: eles saltam a etapa do derrubar, que é mais fácil de você identificar. O sujeito tem para você derrubar a mata, você tem que botar um trator de todo tamanho, 2 tratores de todo tamanho. Então, leva tempo, é uma coisa que o satélite tem tempo para. Fogo é outra coisa. Você entra no meio do mato e joga um galão de gasolina ali, toca fogo, ninguém vê. Não tem satélite que pegue. Então, a tática mudou. Então, a grilagem, hoje em dia, ela está saindo do desmatamento mais tradicional, de trator, de não sei o que e tal, para simplesmente tocar fogo na floresta em pé. Aproveitando, inclusive, o fato de que nós temos um ressecamento grande do bioma. Esse ano foi um ano de a seca mais longa e mais intensa e mais extensa do ponto de vista de território que a gente já teve na história. Isso está virando uma coisa recorrente. O ano passado já foi muito forte. Há 4 anos atrás já foi muito forte. Você tem o ressecamento da floresta amazônica, era uma floresta difícil de queimar, como uma floresta úmida. O ressecamento está facilitando o processo de queima e, portanto, o desmatamento hoje, estatisticamente, ele não pode ser medido mais como ele era antes. Então, se você tem que olhar assim: desmatamento mais queimada significa o quanto de área de floresta em pé que desapareceu. É essa estatística que a gente tem que olhar, e essa está subindo. Normando? Jean, especificamente sobre o tema, né, o que salta aos olhos é a inexistência de políticas públicas de enfrentamento, né, às queimadas e à destruição pelo fogo.
Agora, 13 de novembro, o BNDES anunciou festivamente um convênio com a insuspeita Petrobras, né, contém ironia, né, para atuação, para financiamento de projetos de reflorestamento, né, a ideia seria essa, no período, no norte da trajetória do Cinturão do Fogo, que vai do Acre até o Matopiba. Mas o volume de dinheiro aportado, e que metade desse dinheiro é do Fundo Amazônico, o volume de dinheiro aportado me parece pífio, né? Para o desafio que tem pela frente, para a área geográfica, 150 milhões de reais, isso é muito pouco, me parece. Né? Então, queria um comentário seu a respeito e sobre isso. Juridicamente, né, o governo tem um cabedal de iniciativas que poderiam ser tomadas dentro da legislação ambiental atual, dentro das regras atuais, e que me parece que não vão para frente, não se mexem, né? Seja pelo condicionamento político, pelo limite. Eu queria te ouvir. Eu acho que o governo está lidando com dois tipos de constrangimento. Um constrangimento financeiro, que vem do estrangulamento provocado por um lado, uma taxa de juros muito alta. A dívida financeira do governo cresce 11%, 11 e pouco por cento ao ano, que é uma coisa bárbara. Nós chegaremos em muito pouco tempo, mais 2, 3 anos, a gente vai a 1 trilhão de dívida pública. Então, ou seja, uma porcentagem muito alta do dinheiro do erário, anualmente, a maior parte vai para pagar o rentismo. Então, o governo está com pouco dinheiro por esse lado. Por outro lado, a besta-fera, assim, a extrema-direita e a direita que tomaram conta do Congresso, eles botaram freio nos dentes depois do Bolsonaro. Primeiro, com a derrubada da Dilma, eles se empoderaram. Depois, com a captura do Bolsonaro, quando ele se entregou para o Centrão, né, do meio para o fim do seu mandato, eles entram no governo do Lula por cima da carne seca. Ele forte para cacete. Por exemplo, uma eleição em que saiu com um aumento, inclusive, da hegemonia da direita e da extrema-direita no Congresso. E eles descobriram o mapa da mina. Não tem mais essa altura do campeonato. Não vão se arriscar. Até poderão fazer, mas não vão se arriscar tanto, recebendo propina daqui ou dali. A propina é legal. Entende? Eles votam lá suas emendas, não sei o que e tal, entendeu? Estão tirando 50 bi por ano de dinheiro para espalhar em miçanga, como é que eles chamaram esse negócio? Nas areninhas Fufuca e outras coisas do gênero. E, ao mesmo tempo, quer dizer, isso aí na execução local deve ter grana passando para a empresa de amigo, para o ONG de deputado e senador, enfim, tem de tudo. E, com isso, o recurso disponível para o governo fazer as suas iniciativas, tá? 3 vezes esse valor. Quer dizer, eles têm 1/4 do dinheiro que seria possível usar para o desenvolvimento enfim, para diferentes iniciativas sociais, desenvolvimentistas, etc., está na mão de um congresso de bandidos. Então, dificuldade de dinheiro é real, não tenha dúvida. Agora, eu acho que tem uma outra dificuldade que é mais complicada, a dificuldade política. O governo já começou chamando o agronegócio para sentar. Eu fico espantado como é que a leitura do Lula e do PT e dos outros partidos de governo, desde 2004, 2003, continua sendo a mesma. Eles tentam convencer o agronegócio que eles são bonzinhos. Dão 500 mil favores. Você pensa assim, nesse momento de crise financeira, fiscal que a gente está, pensa se alguém levantou no governo a possibilidade de tirar os 25 a 30 bilhões que o agronegócio recebe de subsídios variados por isenções de impostos, etc, etc. Quem pisca para falar nisso? Agora, é verdade, quer dizer, que se piscasse, provavelmente não aconteceria nada. Se o Lula dissesse, olha,
nós vamos precisar pegar aqui esse dinheiro que vocês não pagam, de PIS/PASEP ou de sei lá o quê, o que é importante para, né, para as questões sociais do Brasil. Eles vão para o Congresso, votam tudo contra ele, e no limite botam ele para baixo também. Eles têm números para fazer isso, para criar um novo impeachment. Então, a realidade é muito, muito pesada. Agora, mesmo assim, eu acho que o governo deixa de usar os poucos instrumentos que ele tem para fazer alguma coisa ter efeito. Né? Esse dinheiro do BNDES é o seguinte, é jogar, enfim, é você tentar esvaziar o mar com um copo d'água, né? Com um copinho. Não vai ter efeito nenhum concreto, vai ser dinheiro jogado fora. Agora, essa medida da rastreabilidade, que é uma discussão que vem rolando há algum tempo, no Congresso, inclusive, já teve projetos, alguns estão paralisados, e já existiram acordos de rastreabilidade montados extra-legal, não eram obrigatórios, mas eram entre as empresas produtoras de carne para exportação, tipo JBS, outra Minerva. Quando eles começaram a sentir a resistência dos mercados internacionais para adquirir esse processo, eles se anteciparam e fizeram uma série de movimentos para tentar driblar essa coisa. Como eu já falei antes, eles têm certificados. Existe um acordo de certificação, acho que de 2011, né, do conjunto das empresas de transformação da área de carnes e das empresas que produzem gado. Né? Mas, na prática, não existe isso. Isso é uma enganação, porque não tem rastreabilidade, é simplesmente uma declaração formal. A JBS diz assim, olha, eu comprei o gado daquela fazenda tal, e aquela fazenda tal não pôde mais nada. Agora, é uma afirmação dele. Entendeu? Não tem, ele tem uma certificação de que o outro lado também diz, não, é isso mesmo, vendi e tal, e pode vir olhar aqui não teve queimada. Mas, como eu disse, o gado, ele anda, né? E esse processo sai de uma fazenda para outra para diferentes etapas do seu processo de criação. E isso aí, a maior parte é área queimada, não tenha dúvida. Então, a rastreabilidade é uma medida fundamental a ser tomada para controlar esse processo de desmatamento. No entanto, o governo não está tratando desse assunto, não está empurrando essa pauta, porque isso desagrada muito setores do agronegócio. E, por outro lado, quando pinta a posição da União Europeia, o governo se levanta canhões de artilharia contra a União Europeia, diz assim, não, isso é absurdo, estão querendo nos impor, isso é protecionismo, abraçam o discurso do agronegócio igualzinho os seus líderes no Congresso ou nas empresas, quando, na verdade, se ele tem a intenção declarada de desmatamento zero, foi quando ele foi a Sharm el-Sheikh, antes da posse, no final de 2022, ele faz essa declaração na COP. Nós vamos fazer desmatamento zero em 2026. Agora já estamos falando em 2035. Entende? De fato, 2026 já era uma declaração que não tinha assim, todo mundo que entendia do assunto disse que isso não vai ser possível. Então, tudo bem, fizeram um ajuste, mas também não é 2035. Entende? Porque, na verdade, as medidas que podem fazer o controle, inclusive essa que a União Europeia está propondo, o governo não embanca. Ele está tentando derrubar. Vocês levantaram antes essa história de que a União Europeia estaria por suspender por um ano a medida. A medida entra em vigor, na verdade, em janeiro do ano que vem. Essa medida de não comprar nenhum produto que venha de área desmatada e tal. Para entrar em vigor em janeiro. Essa medida suspensiva, eu tenho a impressão que isso eu já tenho ouvido falar isso há algum tempo, eu não tenho certeza de que ela seja possível legalmente na União Europeia, primeiro porque essa resolução desse processo de rastreamento, etc., é uma resolução que foi votada em todos os parlamentos. O efeito suspensivo, eu não sei se Trump vai poder passar por todos os parlamentos da Europa,
discutir a suspensão. Portanto, teria que ser uma resolução do Executivo da União Europeia, e eu não sei se eles têm dispositivo legal para fazer isso. Entendeu? Tanto é que isso é uma coisa que está sendo muito especulada, mas eu não vi ninguém oficialmente falar nesse assunto no lado de lá. Né? No jornal, pelo menos os artigos que eu recebo da União Europeia, não vi ninguém falando disso. Olha, fulano de tal responsável pelo setor de importação está dizendo que, com a Ursula von der Leyen está dizendo que... Não. Se está sendo cogitado fazer essa suspensão, ela está sendo bem no bastidor. Já num dos 2 artigos que você escreveu para a Terra Redonda, você faz a separação entre aspas, e acho que as aspas são minhas, não são tuas no texto, salvo engano. A distinção entre agronegócio mau e agronegócio do bem, o agronegócio do mal e o agronegócio do bem. E você diz que existe uma estratégia do agronegócio do bem de não se insurgir, não se confrontar com essa outra fração do mal do agronegócio, tendo em vista exatamente a expectativa de que, num determinado momento, esse agronegócio do mal não vai conseguir mais fazer exportações, por exemplo, para o mercado consumidor europeu. E você diz que essa estratégia é equivocada. Eu acho que você, de alguma maneira, tocou nesse ponto agora. Né? Por que essa estratégia do agronegócio do bem, que desenvolve os seus pastos em áreas não desmatadas, por que essa estratégia não vai dar certo, tende a fracassar? Olha, isso aí é a possibilidade, isso não é uma coisa impossível de acontecer. Né? Essa divisão seria uma espécie de divisão de área, né? Divisão de responsabilidades. A carne produzida no Brasil ela é exportada na ordem de 37% a 40%, varia de ano para ano, está crescendo mais as proporções de carne exportada em relação à carne utilizada no mercado interno. De qualquer forma, o mercado interno é um mercado interno grande. Então, você teria, nessa hipótese de você ter um bloqueio da União Europeia, existe um conjunto de produtores, em geral não são da área da Amazônia, do Cerrado, que eu sou mais do Sul, Sudeste, São Paulo, que já fazem rastreamento há algum tempo. Já tem uma situação que, ou seja, eles estariam limpos para exportar a sua carne. Isso aí não dá um volume suficiente para você cobrir toda a exportação brasileira. Né? Agora, se a União Europeia bota o freio, você pode imaginar o que vai significar de lucro para esse setor que pode exportar, porque o preço vai subir. Eles vão dizer o seguinte, olha, o grosso da exportação brasileira, ou uma boa parte dela, não vai poder ser certificado. Então, o que sobrar, o preço vai subir. Entendeu? Eles vão ganhar muito dinheiro. Porque eles devem estar achando uma maravilha que a União Europeia está propondo, porque eles já estão preparados para entrar no jogo. Agora, e aí, o que aconteceria nesse caso? A ideia de você fazer uma vez estabilizado o treco, você vai ter uma parte certificada exportada, uma parte não certificada que vai para o mercado interno. O mercado interno não tem essa cobrança toda, nem institucional, nem legal, nem do público. Portanto, a área de desmatamento do Amazônia continuará existindo, só que o destino da carne vai ser outro. Os rastreados exportam, os não rastreados gastam aqui no Brasil. Agora o desmatamento continua. Normando? Essa situação da exportação, a gente deve pensar, me parece, em alternativas também muito fáceis para o exportador de carne. Né? Tem crescido, me parece, a importação de carne brasileira pela China, né, que talvez há 15 anos fosse relevante, há 10 anos atrás até. E a outra coisa é o impacto que uma nova administração negacionista do clima
nos Estados Unidos, né, que já está, né, compondo o gabinete, deve ter nessas transações internacionais, ou seja, de talvez mais protecionismo, mas, por outro lado, menos proteção ambiental, menos preocupação com a pauta. Nesse sentido, foi bastante divertida, numa comédia de humor macabro, a saída da delegação argentina, né, na COP29, né, essa semana. O que isso pode acontecer na regulamentação internacional, Jean? Você acha que um novo governo Trump, né, fazendo protecionismo para o produtor americano em termos de mercado norte-americano, vai ter impacto positivo ou negativo do ponto de vista da regulamentação ambiental? Olha, o peso dos Estados Unidos no próprio impacto no meio ambiente é tão grande, porque qualquer coisa que eles fizerem para um lado ou para o outro tem um efeito significativo. E, no caso, vai ser negativo. Agora, via comércio, isso em relação ao conjunto das medidas que o Biden já vinha tomando, sobretudo o Biden mais recentemente, que jogou a estratégia da economia verde, do capitalismo verde nos Estados Unidos. Um investimento significativo. Agora, o Trump quer saber disso aí, vai arrasar com as reservas do Alasca, vai entrar por tudo quanto é lado, enfim, vai multiplicar os processos destruidores do ambiente e o consumo de combustível fóssil nos Estados Unidos. Agora, as medidas protecionistas que ele anunciou, se de fato ele já fez isso, alguma coisa dessa promessa, essa promessa agora é muito mais pesada. Se ele cumprir tal como ele está prometendo, vai ser um balanço no mercado internacional enorme. Ele segurar 60% das importações da China, que vem da China, evidentemente isso vai significar, vai ter uma retaliação. As importações maiores da China, são importações de matéria-prima, ou de metal ou rural. Eles já vieram, desde o primeiro governo Trump, que ele já vem torcendo o fluxo. Perdão, caiu aqui. Deu? Voltei. Bom, perfeito. Melhor agora. Desde o primeiro governo Trump, que a China já vinha, que importava muita soja e milho dos Estados Unidos, veio trazendo isso para o Brasil. O Brasil passou a ter um papel maior. A exportação de milho brasileira cresceu muito com a demanda chinesa, e a de soja, certo, desde antes até do que bem mais atrás. Então, eles já vinham se preparando para uma situação de maior tensão no mercado, buscando outras alternativas, para depender o mínimo possível do mercado americano, da exportação americana de matérias-primas. Isso vai ficar radicalizado agora. Ou seja, do ponto de vista... Agora, o quanto nós podemos responder nisso aí é mais complicado, porque nós não podemos desviar a produção dos Estados Unidos para outro lugar. Nós não exportamos grande coisa de matéria-prima, sobretudo agrícola, para os Estados Unidos. Uma coisa de laranja, de suco, que é significativo, mas, grosso modo, nessas coisas, soja, milho, os americanos são completamente autossuficientes, exportam de ouro, são nossos competidores. Agora, eu acredito que é um mercado que possivelmente, numa primeira análise, pode ter um efeito positivo para o agronegócio brasileiro. Porque ele vai levantar os preços no mercado internacional, inevitavelmente, e, evidentemente, quem está exportando vai ter vantagens disso aí. Agora, esperemos muita confusão, porque é uma mexida de um nível muito grande. Agora, o efeito pior é para eles, né? Quer dizer, os americanos vão ter uma inflação. Se eles votaram porque o Biden não conseguiu baixar os preços, agora vão ver o que é bom para a tosse, né? Porque a subida de preço vai ser grande. Jean, a gente está chegando no quarto final do programa e eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, qual é a posição do agronegócio situado nos arredores de Ribeirão Preto? Qual é a posição
existem tensões intraclasse, né, entre esse setor do agronegócio do interior do estado de São Paulo, do Paraná, em relação ao setor do agronegócio responsável pela pecuária extensiva? Uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, você relaciona aqueles que seriam os principais efeitos das queimadas e dos desmatamentos? Eu peço licença para lê-los aqui. 1. Elevação acima da média das temperaturas. 2. Redução dos índices pluviométricos. 3. Redução da umidade do ar. 4. Redução da vazão dos rios. 5. Redução da geração de energia elétrica, que vai, por sua vez, gerar uma elevação dos preços da energia elétrica e, por outro lado, o aumento do uso de combustíveis fósseis. Veja, eu retorno aqui à primeira pergunta feita pelo Normando. Esses efeitos, né, eles vão ser certamente sentidos, em primeiro lugar, já estão sendo sentidos há um bom tempo, pelos setores mais empobrecidos da população brasileira, que moram em favelas, que tiveram um número crescente, um aumento, né, na realidade mundial e na realidade brasileira em particular. Como é possível fazer que surja, se desenvolva uma consciência crítica em relação a esses efeitos e a relação existente entre esses efeitos e aqueles responsáveis diretos por esses efeitos? Digo, a pecuária extensiva e o agronegócio de maneira geral. Por favor, Jean. Olha, vou pegar esse último ponto aí, depois você me recorde se eu deixar de responder alguma coisa. Essa luta político-ideológica com o agronegócio, ela se tornou uma coisa muito, muito intensa nos últimos 10, 15 anos. O agronegócio sempre foi uma coisa muito poderosa no Brasil, foi um definidor da nossa nacionalidade, se quiser. Durante muito tempo, a nossa elite era exclusivamente rurais. Isso perde um pouco de espaço na modernidade, no processo de industrialização, e agora voltou a ter um peso gigante, que se reflete na força no Congresso, etc, etc. Agora, o agronegócio começa a fazer propaganda em massa não faz muito tempo, propaganda assim para o público em geral, propaganda de alta qualidade. Isso vem, na verdade, do momento em que aquela, como é que é o nome daquela que foi ministra da Dilma? Ministra da Agricultura da Dilma. Como é que era o nome dela? Senadora Cátia Abreu. Cátia Abreu. A Cátia Abreu foi presidente do CNA, foi a única mulher presidente do CNA, e foi, para eles, um espetáculo do ponto de vista de modernidade de pensamento, sabe, daquela coisa bem assim, arquétipa, daquela velharada da CNA, e ela deu uma injeção de modernidade naquele negócio, sobretudo na área de comunicação. É com ela que começa todos esses processos de pagar propaganda de altíssimo preço e alta qualidade, sobretudo esse slogan, água é tech, água é pop, água é tudo. Esse negócio é impressionante como é que pegou. O agronegócio tem uma imagem pública muito boa por causa da propaganda que faz. E a grande imprensa, provavelmente, porque também depende de anúncios, de influências do setor, dificilmente mete o pau nos podres desse setor. Entendeu? Pega de leve. Sendo bastante reducionista, já. Sendo bastante reducionista, o agronegócio saiu do Globo Rural, domingo, às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e passou para o Jornal Nacional. Né? Exatamente. Então, é uma visibilidade incrível. Né? Incrível, é impressionante. Isso aí, quer dizer, faz com que quando você pega qualquer pessoa, quer dizer, com pouca informação sobre
o agro em geral, que nem sabe de onde é que vem a comida que come, então você acha que é tudo maravilhoso, aqueles imensos tratores, fica achando que a gente está nos Estados Unidos, aquela coisa maravilhosa. Ou seja, os efeitos negativos não aparecem. Então, a gente tem que travar uma luta ferrenha de esclarecimento da opinião, e eu acho que uma das mais importantes tem sido, e tem que ser em cima de alguma coisa que o público possa sentir. Eu acho que, por um lado, eu acho que tem um movimento de denúncia dos efeitos do agronegócio sobre o custo da alimentação no Brasil, que eu acho que é uma coisa que chega no bolso das pessoas, as pessoas sentem, mas talvez mais vulnerável ainda seja, eu diria, que a questão do agrotóxico é o calcanhar de Aquiles, do agronegócio. Porque é muito difícil de vender a ideia de que não, isso aqui não é um problema, é um veneno, pô, entendeu? Não, isso aqui é um defensivo, isso aqui não é um veneno. É uma crítica que pega no fígado, e tem pegado. Então, a campanha de ambientalistas, movimentos sociais rurais, enfim, de muita gente, a campanha contra os agrotóxicos tem sido muito feliz, inclusive com a associação com o meio científico, na área de nutrição, na área de médica. Tem sido extremamente eficiente e isso tem dado muita paulada nos caras. Agora, é uma luta titânica, porque o poder do dinheiro é grande, né? E a possibilidade, a gente não tem possibilidade de botar um anúncio super genial, bem feito, filmado, etc., no Jornal Nacional todo santo dia. Entendeu? Isso é uma possibilidade que a gente não tem. Mas, de qualquer forma, como as pessoas tendem a sentir cada vez mais, quer dizer, os efeitos negativos de uma alimentação envenenada, né, e os casos vão se multiplicando, isso aí também é por onde eu acho que a gente pode chegar a atingir o público em geral. Agora, eu vou voltar eu acho que você perguntou alguma outra coisa que eu pulei. Sobre as possíveis tensões existentes entre o agronegócio dos arredores de Ribeirão Preto e essa fração que desmata, que queima da pecuária extensiva. Olha, eu diria que não tem tensão nenhuma. São duas coisas diferentes, atuando em lugares diferentes, com motivações e bases técnicas diferentes. Quer dizer, para o agronegócio mais primitivo, digamos, que está desbravando, derrubando mata e botando fogo, isso aí é uma necessidade. Botar fogo e passar trator de esteira e tal, é uma necessidade do métier. Eles não têm outra maneira de fazer isso. Já o pessoal da cana, há muito tempo já que ficou o pessoal, os plantadores de cana de São Paulo, que a gente bate modernizada da área da cana que tem no Brasil, eles sabem muito bem que não vale a pena botar fogo na cana. Não são eles que estão botando. Isso eu acredito nos argumentos deles, perdendo dinheiro. Agora, quem é que botou? Aí é uma coisa curiosa. Os jornais de São Paulo, o Folha de São Paulo levantou a hipótese de que teria sido uma briga entre o pessoal da produção de álcool, dos usineiros produtores de álcool, que denunciaram as manobras do PCC entrando nessa área também de comercialização de combustíveis. É uma possibilidade, porque, na verdade, uma coisa que é certa é a seguinte: o incêndio foi intencional e foi simultâneo. Em menos de 24 horas, estava queimando em mais de 200 lugares. Então, não é uma coisa nem acidental, nem eventual, é uma coisa intencional. Agora, a intenção provavelmente era atingir os próprios produtores. Essa é uma das coisas. Agora, voltando ao negócio que você falou antes, do agronegócio bom e agronegócio mau, eu diria o seguinte: o agronegócio bom é cúmplice do agronegócio mau. Eles fazem parte do mesmo universo de política, de identidade política e de ação política, e que, em particular, quer dizer, se uniram muito desde sempre em duas bandeiras-chave. Uma é a garantia total da propriedade da terra, do seu monopólio na propriedade da terra, portanto, a repressão a mais brutal possível contra os sem terra, contra os poceiros, etc., etc. Isso sempre foi bandeira deles, porque eles chegaram a ser um dos motores do golpe de 64 em função disso. Era uma das questões importantes. A segunda
são as benesses públicas, é o assalto ao erário. Eles se unem para procurar vantagens do ponto de vista de subsídio, do ponto de vista de isenção de pagamentos, etc, etc. E é uma das coisas que nisso que eles negociam. O criador de gado, zebu, na Amazônia, não tem nenhum interesse maior em subsídio nem de agrotóxico, nem de como é que chama, de adubo químico. No entanto, os plantadores de soja da região sudeste e sul, e mesmo no centro-oeste, precisam do subsídio dessas duas coisas. Então, eles se põem de acordo em relação a esse ponto, né, embora seja mais importante para um do que para o outro, porque tem o vice-versa. Os outros também acabam apoiando os criadores de gado das suas reivindicações. Isso é uma frente única forte. Eles têm um que eles chamam de think tank, né? Um grupo de intelectuais que trabalham com eles, que produz informação, produz orientação do ponto de vista de propaganda. É um lobby de todo tamanho. Jean, a gente está chegando ao final. Uma ultimíssima pergunta, Jean. Não sei se você conseguirá responder pontualmente. Qual é a situação hoje, já que nós falamos do agronegócio da região de Ribeirão Preto, qual é a situação hoje do aquífero Guarani? Olha, o aquífero Guarani ele já vem sofrendo uma taxa de extração maior do que taxa de reposição. Mais recentemente, eu não tenho dados recentes para saber qual é a taxa atual, nem qual é o nível que ele já desceu. Agora, uns 15, 10 anos atrás, já existia um prognóstico que o aquífero Guarani, no ritmo de aumento da extração que estava existindo, que não durava mais do que 50 anos. E olha que é um baita aquífero. Não é nem só no Brasil. Também agora, estaria próximo do ponto de não retorno. O problema maior é outro. O problema maior é o nível de contaminação do aquífero. Porque a quantidade de agrotóxico e adubo químico que está sendo usado na superfície por cima do aquífero vai chegando nele. Ele vai penetrando pelo solo, pelas chuvas, etc, etc. O aquífero já está com um alto grau de contaminação, né? Sobretudo na camada mais superficial dele. Jean, muito obrigado pela tua disponibilidade. Mais uma vez, recomendo a leitura dos 2 artigos que foram publicados no site A Terra é Redonda, no mês de setembro. Obrigado, Jean, mais uma vez. Eis o primeiro artigo, Queimadas, e o segundo artigo, Queimadas 2. Muito obrigado, Normando, mais uma vez, pela tua presença que sempre fomenta a qualidade dos debates. O Trilhas da Democracia fica por aqui, retornando no próximo final de semana, quando nós completaremos 300 edições, né? E teremos uma entrevista especial para comemorar essas 300 edições, e essa entrevista especial, na verdade, já começou hoje, recebendo Jean-Marc Van der Weide, agroecólogo, ex-presidente, importantíssimo presidente da União Nacional dos Estudantes, num dos períodos, talvez o período mais sombrio, início do período mais sombrio da ditadura militar, exatamente entre 69 e 1971. Jean-Marc, suas últimas palavras, então, de despedida do nosso público. Olha, assim, para começar, agradecer a vocês esse convite, Marcos, Romano. Eu gosto de boas conversas, de boas trocas, né? E acho que essa aqui foi, para mim, pelo menos, foi boas perguntas. E isso aí não são bons comentários, isso aí não é tão comum assim. Então, agradecer muito a vocês e saudar todos os nossos ouvintes e espectadores. E um bom dia para todo mundo, bom domingo. Normando, sua despedida. Grande abraço, Jean, muito obrigado. Não, agradecer a presença do Jean, eu acho que foi muito ilustrativo e combativo, né, como a gente sabe da trajetória, e já pré-convidar o Jean para voltar, porque o tema é urgente e a gente tem que voltar a ele. Um grande abraço a todos, tamo junto. Abração.
Grande abraço e até o próximo domingo.